A A paz do Senhor, tudo bem, gente? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Isso, o Gabriel tem que se enquadrar mais aqui. Hoje nós vamos falar sobre Gênesis 12, continuando a nossa saga aí da leitura de Gênesis, de estudo. E você vai começar a falar. Eu quero falar um pouco sobre, trazer algumas informações só para a gente entender aqui a leitura de Gênesis 12, né? Então a gente tem que falar aqui sobre Terá. Terá era o pai de Abraão e ele é descendente de Sem, né? Nasceu de um descendente de Sem chamado Naor. Terá teve 3 filhos homens, que foi Naor, que ele botou o nome do bisavô, né? Nesse filho, que era o mais novo, Abraão, e teve Arã. Aqui quando fala que Terá gerou a Abraão, Naor e Arã, a gente subentende, né, acredito que seja, que Abraão era um primogênito, Naor o segundo filho e o terceiro filho Arã. Arã teve 2 filhas e um filho, e ele morreu muito novo. E Abraão se casou com uma das filhas de Terá, que provavelmente não foi filha da mesma mãe de Abraão. Era filha por parte de pai. Eles vieram de Ur. Terá, pela tradição judaica, diz, né, como o Rodrigo Silva, vou deixar aí na descrição para vocês verem depois. Rodrigo Silva diz que, pela tradição judaica, disse que Terá fazia estátuas de deuses, né? Que ele vivia disso. E a cidade de Ur era uma cidade produtiva, uma cidade muito avançada, muito grande e muito poderosa, né? Tinha até estudos. Tinha muita coisa, as pessoas até estudavam, né? Então, e tudo isso é evidência histórica, arqueológica. Então, Terá cisma de sair de Ur para ir para uma cidade lá no deserto chamada, que ele vai botar o nome de Arã. Então ele, no versículo 11, no capítulo 11, versículo 31, ele diz: tomou Terá Abraão seu filho e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali, né? E foram os dias de Terá 205 anos e morreu Terá em Arã. Então, a gente vê aqui que Terá sai de Arã e leva todo mundo. Ele que sai primeiro, né, de Arã, e vai para esse lugar e leva todo mundo. Aí já em Gênesis 12, já começa dizendo: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E ali ele fala com Abraão para eles saírem. Então a gente vai falar um pouquinho só sobre a cidade de Ur, né, Gabriel? Quer falar alguma coisa do que você entendeu? Não, por enquanto não. Miguel quer falar alguma coisa? Aqui, ó. Gênesis 12. Vamos ler agora? Então, olha só, a cidade, só vou falar um pouquinho sobre a cidade de Ur, que era uma cidade que ela adorava deuses, né? E tinha um deus, né? Qual era o deus? Que era Nana, né? Era uma deusa. Outro deus, Era uma deusa, Nana. É a deusa da lua. Por isso que o nome, curiosidade, que o nome Ur quer dizer luz. Exato. Luz ou lua. Ou lua, né? Então, a tradução da cidade seria Terra da Lua. Exatamente. Então, na verdade, a gente se enquadra mais, filho, tá? No caso... Para, Miguel. No caso, o Ur... Não era Ur dos caldeus na época, mas o Rodrigo Silva até diz que tem uma atualização que é feita. Provavelmente quem escreveu Gênesis atualizou para poder explicar onde seria Ur. Então seria Ur dos caldeus. Qual Ur? Estava atualizando. Como quando a gente vai ler um livro de história e fala assim: e Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, mas não era ainda Brasil. Então é só uma atualização histórica para dar
ênfase e pra você entender, as pessoas entenderem, né? Ligar o nome à pessoa. Quem escreveu foi Moisés, né? Isso. E pode ser que alguém tenha mudado depois. Ou né? ele mesmo pode ter atualizado a partir do momento que ele soube. Ele, nas palavras dele, ele foi fazendo atualizações. Por isso que a Bíblia ela tem que ser estudada, tá, gente? Aproveita, vamos estudar. Aproveita, deixa o like, se inscreve no canal, tipo assim, vai receber todas as notificações, comenta, compartilha e... Estuda com a gente. Vê todos os vídeos assim até o final que é bom. Do início ao fim, de preferência. O Gabriel vai ler o restante a partir do versículo... Ele vai começar a ler de novo, né, pra gente poder ficar bem atualizado. Diz assim, Gênesis 12. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse, à tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali. Vamos parar por aí então, só para a gente falar um pouco então sobre até ele chegar ao Egito. Então Abraão, ele sai agora de Harã, né, nomeado pelo pai, renomeado pelo pai dele. A cidade se chamou cidade de Harã, né? Por causa do filho? Faz ficar filho que morrido, né? Ele tinha 75 anos quando ele saiu de Harã. Então ele sai de Harã e Ló falou, quero ir contigo, tio, então vamos. E ele tinha 75 anos, saiu de Harã, tomou Abrão, a Sara, sua mulher, Sarai, né? E a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhes acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Então, ele saiu de Harã com essas pessoas que se apegaram a ele, quiseram seguir a ele e os propósitos no coração dele. Gabriel vai fazer uma leitura ali de Hebreus. Hebreus 11? Hebreus 11, versículo 8. Ele vai começar do 8. Do 8 ao 10. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice, o construtor é Deus. Então você vê, né? Ele tinha uma esperança. No versículo 10 que diz que ele esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E por que ele esperava essa cidade? E Tiago responde isso. Tiago capítulo 2, 23 responde. E cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Deus chama Abraão de amigo, porque Abraão creu nele, obedeceu a ordem dele, atendeu a um chamado no meio de uma época que ele estava numa cidade próspera. Provavelmente a família dele era próspera, tanto que o pai conseguiu dar um nome a uma cidade, né? Ele sai dali daquela cidade que tinha o nome do irmão dele, obedecendo ao pai, e ele segue para Canaã, né? Então tem até um corinho que diz, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã,
Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Okay. E até diz assim, se você não vai, não me impeça a ir. Então, gente, na verdade, Abraão, ele vai e obedece a Deus, e isso foi imputado a ele como justiça, e ele foi declarado como filho de Deus. E você vê que isso aí tem lá em Hebreus, tem em Tiago, né? E se a gente for olhando assim, né, provavelmente a gente vai ler sobre Abraão até o capítulo 25 agora. Então são casos e casos diferentes que a gente vai ler, e a gente vai falar um pouco de Abraão nesse período. É interessante demais a história de Abraão, ele é o nosso patriarca também, porque dele surgiu tudo isso, e é muito bom que vocês estudem sobre Abraão com a gente, tá? E quando o Senhor disse que Abraão ia por Abraão ia abençoar todo mundo, todas as famílias da terra, gente. É por causa de Jesus, do Senhor. Jesus veio dele, né? E nós estamos abençoados por causa da vinda do Senhor. E não só isso, sabe o que mais que acontece? Porque a partir de Abraão foi criado um povo que adorava um Deus único novamente. Porque lembra que a gente leu no capítulo anterior? Que não existia mais, eles estavam adorando vários deuses. Então, a partir de Abraão, todas as famílias foram benditas, porque todas as famílias da terra passaram e passarão a conhecer o Deus único. Então, isso aí é tremendo, porque não tinha mais. Imagina você viver num tempo que você nunca sabe falar, nunca ouviu falar de um Deus único. E Abraão, por causa de tudo que Deus fez com ele, ele se tornou famoso. E o Deus de Israel se tornou famoso através do conhecimento da vida de Abraão e da história dele. Então, por isso também. Gente, é muito linda a história de Abraão. Vale a pena a gente ler e meditar em muitas coisas que aconteceram ali. Então, vamos lá. O Gabriel vai continuar lendo. Não, ele vai continuar lendo, não. Pera, deixa eu falar só uma coisa aqui. Só um minutinho, Gabriel. Aí, partiu Abraão como o Senhor lhe havia lhe dito, e foi Ló com ele. Abrão, né? Ainda era Abrão, antes de ser renomeado. Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido, ou seja, ele já tinha bens, e as almas que lhe cresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra, ou seja, os cananeus estavam lá, os donos da terra, até aquele momento, estavam lá. Abraão conseguiu chegar naquela terra, conseguiu ter paz com aquelas pessoas e se alojar ali, ficar ali. E apareceu o Senhor a Abraão e disse, olha, Deus apareceu para ele, ou seja, provavelmente materializado como Jesus, né? Que a gente entende assim, porque a gente vai ver isso depois. E disse, a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda. Você vê, Betel ainda não era Betel, se tornou Betel na época de Jacó. Mas você vê que Moisés escreve sobre o local Betel aqui. Ele escreve aqui porque é ele que está contando a história. Ele está contando a partir do ponto de vista dele. Betel só vai se tornar Betel quando Jacó vê aquelas escadarias. Vocês vão ver depois. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois caminhou Abrão dali, seguindo ainda para o lado do sul. E havia fome naquela terra. Então aí chega um momento que vai ter fome na terra e Abrão vai ter que procurar algum lugar. E ele consulta o Senhor provavelmente e ele desce ao Egito. Quando ele vai peregrinar no Egito, por quanto tinha fome, o Egito tinha comida e provavelmente era o local mais próximo para ir com a caravana dele, acontece que chegando ele para entrar no Egito, ele disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher formosa à vista, e será que quando os egípcios te virem, dirão, esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida. Diz e peço-te que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva minha alma por amor de ti. E aconteceu que entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó. Eles viram, acabaram vendo, e gabaram-na diante de Faraó. E foi a mulher tomada para a casa de Faraó. Eles chegaram lá e falaram assim, Faraó, chegou uma caravana aí de uma mulher lindíssima. Aí Faraó foi e Faraó tomou ela.
Isaac não sabia que era a mulher dele, né? Porque ele mentiu, né? Ele falou que era irmã. E achando que Abrão era irmã dele, ele deu, por amor dela, ovelhas, vacas, jumentos, servas, jumentas e camelos para Abrão. Para Abrão, ou seja, Abrão começou enriquecendo, assim, ele trouxe um pouco de bens, agora ganhou mais um pouco no Egito, e assim Deus foi engrandecendo Abrão. Agora a continuidade, Gabriel vai ler a partir do versículo agora 16, tá? Pra ver. 16. E fez bem a Abrão por amor dela, e teve ovelhas, vacas, jumentos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Olha isso, Gabriel. As pragas que virão depois no Egito aconteceram também ali. Ou seja, o Senhor não permite que os que são dele sejam tocados, ou sejam ofendidos de alguma forma. Sim. As pragas vêm contra essas pessoas. E foi o que aconteceu. Já tinha acontecido sobre as pragas. Então, ali o Senhor fere a Faraó e a casa dele com as pragas. Então, Faraó vai. Então chamou Faraó a Abrão e disse: Que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste, é minha irmã? Porque disseste, é minha irmã, por isso eu tomei por minha mulher. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele e acompanharam-no a ele, e a sua mulher e a tudo que tinha. Então, a partir dali, Abrão conseguiu levar Sara. Pelos ensinamentos judaicos, dá-se a entender que foram uns 2 anos isso. 2 que anos? Sara ficou prisioneira. Mas isso aí é uma coisa que é controversa, então a gente não pode garantir. Mas se foi, nossa, imagina. Abrão ganhando, ó. Tudo que ele já tinha ganho, Faraó já tinha dado a ele. Mas pelo menos também ele estava ali, tendo comida para o povo dele, abrigo, podia cuidar dos animais dele ali, porque tinha alimento naquele local, aquela região. E Faraó não era um homem mau, né? Porque você vê que ele poderia ter ficado... Ele ficou bravo, né? Mas ele temeu pelo Deus de Abrão. Também, ele ficou com medo, já que o Deus, ele deve ter pensado, o Deus dele feriu porque eu peguei a mulher, imagina se eu matá-lo. O que ele não fará comigo? Mas ficou revoltado e expulsou Abrão dali. Ele falou, não sei se ele achou que não... enfim, a gente não sabe. Eu acredito acho que foi meio temor de Deus. Foi um temor, porque ele era poderoso na terra do Egito. Ele podia ter feito o que ele quisesse. Esse é o capítulo 12, gente. Mas aqui a gente vai só ler os primeiros capítulos aqui, os primeiros versículos do capítulo 13. Subiu, pois, Abrão do Egito para o lado do sul, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e com ele Ló. E era Abrão muito rico em gado, em prata e em ouro, ou seja, já estava rico já. E fez as suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde a princípio estivera a tua tenda, entre Betel e Ai. Ele voltou para o lugar que ele tinha saído, até o lugar do altar que outrora ali tinha feito. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. E também Ló, que ia com Abrão, tinha rebanhos, gado e tendas, e não tinha capacidade de a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. Então, ali começa uma contenda entre Ló e Abrão, por causa dos pastores dos animais deles, que acabaram contendendo provavelmente por causa de pasto. Mas isso aí Esse é para spoiler dos próximos episódios, gente. Gente. Capítulos do Estudando com... Então, a seguir cenas dos próximos capítulos. Só que a gente não pode dar spoiler. Não podemos dar spoiler, pois Miguel. Se você quiser ver, só conta e risco aí, Gênesis 13. Tá, mas... vocês podem ler, mas eu acho que é melhor. Só tem que estudar conosco, né? Porque tô brincando, gente. É legal que nossas vozes são bonitas, vocês gostam de ouvir. Com certeza. Mas assim, se vocês quiserem ler também, né, gente? Tô brincando, podem ler, fica à vontade, é até bom, né? Não, vamos estudar. Se atiçou a curiosidade, é isso que é importante, atiçar a curiosidade. Então, eu vou deixar aí na descrição do vídeo esses versículos que nós encontramos
sobre Abraão. Vamos botar também o link do vídeo que a gente viu. O link do vídeo do Rodrigo Silva. Muito interessante, gente. Muito legal. É muito bom. Nossa, ele ele ensina, ele não coloca nada religioso, ele estuda, ele fala realmente histórica mesmo. Ele só fala da parte arqueológica e histórica da coisa, eu acho muito legal. Então a gente, tá gostando muito, claro, sempre com aquela coisa que a gente sempre fala para vocês, estuda, né? E a gente tem que discernir o que é bom, né? Faz separação aí, né? Isso é bom, até aqui é de Deus, até aqui não estou gostando disso, né? Você tem que saber separar as coisas, né? Nosso culto a Deus é um culto racional, a gente não está aqui como loucos, acreditando em todo vento de doutrina. Nós temos que ser racionais, raciocinar, pensar, né? Indagar, questionar, estudar, tá bom, gente? Então, um beijo pra vocês. Gente. Gabriel, peraí, o Gabriel tem que dar as considerações finais. Ele tá esquecendo. Ontem ele esqueceu. Agora, as considerações finais do Gabriel. Você pode falar sobre Tiago, sobre Hebreu ou sobre Gênesis mesmo, escolhe. Verdade, né? Tem um de Hebreus. Isso. Bom, a gente vê, né, que Abraão, ainda tem bastante coisa para falar sobre Abraão, mas pelo esse iniciozinho, que da onde vem o nome que a gente chama de Abraão de pai da fé. Por que ele é chamado assim? Porque ele literalmente deu um passo onde não tinha chão. Ele simplesmente foi confiando no Senhor. Ele não tinha nada palpável para ele ver se era realmente. Entendeu? Ele simplesmente foi. E foi e obedeceu ao Senhor, sabe? A partir do momento que ele foi com o pai saiu. Só que o pai morreu ali em Arã. Ele poderia ter ficado ali na terra que era do chamado do irmão dele, né? Arã. Ele poderia ter ficado ali, mas ele decidiu sair, né? Então, eu acredito que isso que falta na gente, da gente ir sem querer ter algo na frente dos nossos olhos mostrando que existe. Porque porque não faz sentido a gente não acreditar se a gente acredita em Deus. Porque Deus não é visível. O Senhor, a gente sente Ele. Então, como é que você pode ter fé, né, se você não sente? Então, é isso, irmãos. A gente tem que ter essa fé de Abraão, buscar um pouquinho, pelo menos, se a gente não conseguir ter tudo. Porque você vê que pela fé dele, ele foi muito, muito abençoado. Se ele tivesse desistido no meio do caminho, o Senhor teria que levantar outra pessoa, talvez a vida dele teria tomado um rumo totalmente diferente, né? Então, que nós possamos pegar a história de Abraão e colocar nas nossas vidas, e imputar isso como estilo de vida para nós. Amém, irmãos? É isso que eu quero deixar para os irmãos. Acabei me estendendo muito. Não, muito bom. E como o Tiago diz, né? Ele se tornou amigo de Deus. Amigo de Deus. Então vamos imputado como justiça, né? Vamos fazer isso, né? Confiar no Senhor. A fé dele tornou amigo de Deus. Ele confiou tanto em Deus, se tornou amigo de Deus. Gente, é tão tremendo isso. Sabe aquele amigo que você não está acreditando naquilo e ele fala, confia em mim, você confia? Então é isso aí que aconteceu com Abraão. Só que era Deus. Nem Moisés era Deus. Confiou tanto assim, né? Mas é isso, gente. Depois nós vamos falando de Abraão, até chegar no seio de Abraão. Sim. Né? Que fala lá na parábola do rico e do Lázaro. Até demorar. Até o capítulo 25 tem bastante coisa sobre Abraão ainda. Muita coisa. A gente vai trazer umas coisas legais aí. Ele vai ficar um ano fazendo. Um ano fazendo só a parte até chegar no Novo Testamento. Aí próximo ano a gente vai terminar o Novo Testamento. Eu acredito que a gente vai. Porque vai ser assim, uns 2 anos pra gente terminar essa saga. Mas, não, de repente não. De repente a gente começa em alguns. A gente pode pular, por exemplo, Salmo 119. Não, pular Puxa, não. Salmo 119 nem quero. Não, gente, pular não, mas eu acredito que a gente possa acelerar. Tem coisas que a gente resumir tem tudo coisas que a gente vai lê. Dar uma resumida. A gente lê antes, aí a gente resume pra vocês, assim. Claro, não, mas é bom a gente vai ler com vocês e resume depois explicando
o que a gente entendeu, porque a gente já está resumindo aqui, que a gente está estudando bastante antes de chegar aqui para falar com vocês, tá? Então, tchau, isso, gente. gente. Valeu, gente. Falou. Valeu.